O programa que você vai ouvir agora não é aconselhado para quem gosta de mentira, de enrolada e de safadeza. Como também não é aconselhado para quem se acha burro, pois só as pessoas inteligentes gostam de ouvi-lo. O programa que entra no ar agora é de um político respeitado, intelectual e, sobretudo, independente. Ele não alisa ninguém, seja aliado ou adversário, mas aplaude na hora de aplaudir e critica na hora de criticar. Você vai ouvir o programa de maior audiência das rádios do interior de Pernambuco. Com a palavra, o Dr. Pedro Queiroz, o homem da verdade, doa a quem doer. Boa tarde, amigos e amigas da nossa querida Vitória FM. E também esse boa tarde acompanhado de um penhorado obrigado pela audiência, pela paciência, pela curiosidade que cada um tem em saber o que é que nós falamos e o que pensamos. Porque o que eu falo é o que eu penso. E o povo, quando me encontra nas artérias da cidade, nos bares, nas praças, sempre me pergunta qual a razão desse ou daquele pronunciamento. Não há nada pré-estabelecido. Acontece na hora. É a velha história, quem sabe faz acontecer. E então eu, sempre que posso, busco atender a todos. Porque como eu faço um programa como estou aqui agora, sem trazer nada por escrito, faço exatamente o que o momento pede e o que a cabeça expele. São as ideias que eu tenho. Essas ideias vão de acordo com o dia, com o momento. Mas eu queria também fazer alguns agradecimentos a pessoas que eu não sequer conheço bem, mas que me ouvem. Eu não posso, digamos, dizer o nome de todos, porque é muita gente. Mas é muita gente mesmo. Para declinar o nome dos meus ouvintes, eu teria que passar aqui uma semana ou mais no ar, sem comercial, de maneira ininterrupta, porque as pessoas que me encontram dizem: gostei do programa, aquela ideia, gostei disso, gostei daquilo, e é sinal de que a coisa funciona bem. Mas queria agradecer também aos que deles eu tomei conhecimento, como o meu amigo Pindura, que sempre está na escuta, outro amigo meu, Pichoto, figura conhecidíssima em Vitória, daria um bom político. E ele tem sonho em ser político. Espero que um dia ele entre mesmo. O amigo Peixoto. Um abraço para a família de Otacília Calçados. É um pessoal que está também ligadíssimo aqui no programa. Eu quero também estender o meu abraço ao meu amigo Pera Lemos. Sábado na missa ele me confessou: Pedro, eu escuto você. E Pera é irmão do meu querido e saudoso Walter Lemos, do meu querido e saudoso Nelson, de Zito Lemos, de Nau, irmãos falecidos. E Pera que foi operado recentemente e me revelou que gosta de me ouvir. Espero que ele continue gostando, que eu não lhe cause nenhum desgosto. Recebi mensagem pelo meu Face de alguém chamado Zildone Rubiana Santana Barbosa. Zildone. Se for um nome francês, seria Zildoni. Se for bem brasileira, Zildone. Zildone ou Zildoni Rubiana Santana Barbosa. Não conheço, não sei se é o mesmo nome, alguém que manda esse nome. Bom, e pede que eu comente o impeachment
de ontem. Ontem não houve impeachment. Ontem houve admissibilidade. O povo confunde. O impedimento não se deu ontem. Ontem, todo aquele processo da Câmara, com aquelas almas extraordinárias, porque daqueles que votaram, 256 respondem a processo criminal, processo por roubo. Quase metade da Câmara, ou mais da metade, responde a processo. Quer dizer, você está no meio de uma grande quadrilha, onde escapam poucos. É aquela história, o dedo sujo apontando para o mal lavado. Mas ontem não houve o impedimento, o impeachment, houve a admissibilidade, porque pelo rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, dar-se a admissibilidade, quer dizer, a admissão, a aceitação da Câmara, através da votação. 2/3 de 513 deputados são 342. Eles foram a mais, foram a 360 e poucos. Então, ontem houve essa admissibilidade. Daí, hoje mesmo, ou amanhã, já está no Senado Federal. O Senado é que vai referendar essa admissibilidade. Vai compor comissão dos partidos para dizer se aceita ou não. Se o Senado se posicionar contrariamente, não acatar essa admissibilidade, desapareceu, morreu o processo. Não há impedimento. Volta tudo como dantes navegantes aos mares de antanho. Então, não houve impeachment ontem, houve admissibilidade. Preciso explicar direitinho, né? E essa pessoa me pede para explicar, eu estou explicando. Se o Senado acatar, há um prazo para as comissões se pronunciarem e depois o plenário do Senado, o plenário, vai votar e a partir da votação é que a presidente Dilma será afastada por 6 meses. Só a partir daí, que pode ocorrer em maio, em junho, quando houver essa definição do Senado, aí a partir daí ela terá 6 meses de afastamento temporário para as defesas. É o chamado princípio do contraditório. Ela vai explicar. Porque não há crime contra ela de roubo. Não há crime contra ela de conta na Suíça. Não há um níquel, um centavo, que tenham dito até agora que ela tenha desviado. Eu estou fazendo análise de maneira técnica. Até porque não votei nela. Quem votou nela foi meu amigo Bill Damoreb, Roberto Bezerra, que está em prantos hoje, que continua louco por ela. Eu nunca fui. Fui contra. Mas eu tenho, pelo fato de eu ser contra, pelo fato de eu não gostar de João, de Maria, de Antônio, ele sendo homem de bem, não vou dizer que ele é ladrão. Eu não gosto dele. Da forma, do modus operandi. Mas se ele é homem de bem, eu tenho que dizer. Então, no tocante a isto, a Dilma não cometeu crime de roubo. Agora, a assessoria, todo o esquema da Petrobras, de todos os órgãos do governo, aí sim, foi uma grande quadrilha. Ela ser afastada, eu entendo ser o melhor remédio. Mas não que ela tenha cometido, só se fala em pedalada fiscal. O povo não sabe nem o que é isso. Muita gente grita, diz, mas não entende o que é pedalada fiscal. Pedalada fiscal que todos fizeram. Então ontem houve admissibilidade, hoje chega ao Senado, o Senado vai marcar a sessão para as comissões definirem. Agora, a Dilma cai, é a tendência ela cair. Aí alguém pensa, agora vai melhorar. Não melhora nada. Não existe mágica em política. Não vai aparecer ninguém para um condão, uma varinha mágica, fazer assim, aí voltar a crescer, voltar ao emprego, não tem nada disso. Nós estamos numa crise com 3 anos. 3 anos. 3 anos, são 180 dias que dá 6 meses. 3 anos de sofrimento. E o Temer
que deverá assumir, o vice, vai assumir. E vai ter que negociar com a bancada perigosíssima do PMDB. Também. Alguns bandidos tão perigosos quanto os do PT. Não são todos, porque no PT tem homem de bem. Por exemplo, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, senador já com 3 mandatos, é homem de bem. O Eduardo Suplicy, que foi senador, 3 mandatos, não renovou o mandato agora, um homem sério. O PT tem também homens sérios, que você tem respeito onde ele chega, você se levanta pela vida, pela biografia limpa. E o PMDB também tem homens sérios, mas tem a mesma quadrilhazinha. Então o Temer vai ter que abrir as pernas. Ou abre as pernas, ou derrubam ele. Por que foi que o Collor caiu ligeiro? Porque não tinha base política. A Dilma está resistindo, porque já tem os partidos. Tem o PDT, que votou nela, o PT, o PCdoB e alguns outros partidos nanicos. Daí a razão de ela estar de pé, mas que vai cair. Mas ninguém pensa que a queda de Dilma significa que a coisa vai renascer. Não. O Michel Temer vai continuar e vai ter os mesmos problemas que a Dilma tem. Problemas sérios, muito sérios. Então, eu queria só fazer essa observação, atendendo a esse pessoal que mandou pelo Face, me pedindo para dar uma explicação. Eu estou dando dentro do que é possível. E também mandando abraços para outros amigos meus. Ivan, diz que é o terrível, o Ivan. E diz que depois do uso de óculos, ele diz, melhorou muito o desempenho dele. Também os filhos, que ele é filho de Ivanildo, o pai dele, Ivanildo do Gás, não perde um programa lá no Maranhão. É ligado, está tudo ligado. Ivan, o terrível, o seu pai, Ivanildo. Então esse povo que me ouve e sabe que eu tenho responsabilidade. Eu tenho gente de todos os níveis. Tem as pessoas alfabetizadas, tem as semi-alfabetizadas, tem os... Eu agora mesmo encontrei no fórum com o professor, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, porque é muita gente que conversa ao professor, já sabe o nome dele. Por exemplo, Isabela, Antônio, filho dela, e Renato. Isabela é da Pitu, amiga minha, tem ali uma boa lanchonete perto da Casa dos Pobres. Antônio e Renato são ouvintes assíduos do meu programa. Então tudo que eu comento, eles comentam com a mãe, e ela também gosta muito do programa. Quer dizer, é muita gente. É o professor Armindo, que me encontrou agora há pouco, espero eu não perca o seu programa, e quando não estou, mando gravar para ouvir você depois. E isso me dá responsabilidade. Eu não posso estar dizendo besteira aqui, né? Misturar alho com bugalho. Agora eu sempre digo, varia. Eu entro em assuntos variados. Agora mesmo recebi também no Face de outra pessoa, que eu não estou agora com o nome, mas ela me pedindo para que eu explicasse, já que eu tinha falado muito nas igrejas pentecostais, e a pessoa pediu para mim, Pedro, o que é pentecostal? E o que é neopentecostal? Não, é o novo pentecostal. Mas o que é pentecostal? E eu estou explicando, é um movimento que nasceu no seio da igreja protestante, que eles fazem a chamada, o dom das línguas. Esse dom das línguas que eles chamam de glossolalia, é o dom das línguas. O cara que nunca falou nada, recebe, e então a igreja que tem essa prática é chamada de igreja pentecostal. Ela nasceu muito nisso aí, nesse meio protestante. E tem igreja, a maioria, que não é pentecostal. Por exemplo, a igreja luterana não é pentecostal. Você tem outras igrejas também que não são pentecostais. Igreja como a Assembleia de Deus é pentecostal. A Assembleia de Deus é pentecostal. Mas você tem a metodista, não é pentecostal. A presbiteriana não é pentecostal. A adventista não é pentecostal. A católica não é, porque ela tem história, tem uma tradição que é mais antiga do que todas. A católica hoje adota
esse sistema da glossolalia, que é do dom das línguas, que é uma espécie de presença do Espírito Santo, e a pessoa recebe e fala. Hoje a igreja adota de outra forma, mas a igreja pentecostal é isso. Ela nasceu no seio do meio protestante, mas se espalhou. Você tem uma ideia hoje, no mundo inteiro hoje, tem mais ou menos 115 milhões de pentecostais. E o que é o neopentecostal? Aí eles têm uma história de a prosperidade. O que é o neopentecostal? Por exemplo, a Igreja Universal é neopentecostal. A igreja daquele Valdemiro Santiago é neopentecostal. Essas igrejas novas, que a Igreja Universal deve ser de 1976, 77, por aí. A Universal. A do Valdemiro é de 80, é tudo gente de igreja nova. Então eles adotam uma prática de Pentecostes que não é a mesma, daí se dá o nome de neopentecostal. Então, você que pediu a minha essa explicação, eu estou lhe dando da maneira que eu conheço, porque a igreja pentecostal, ela tem um rito diferente. Uma coisa que eu queria dizer aqui ao povo é o seguinte: a Associação Médica Brasileira protocolizou uma ação agora, essa semana, no Supremo Tribunal Federal, contra a fosfoetalonamina. O que é a fosfoetalonamina? Fosfoetanolamina é a chamada pílula do câncer, que é uma pílula sintética e que tem curado muita gente. São Paulo, Rio, foi descoberta por um professor da USP e também da Unicamp. Os laboratórios começaram a produzir. Como é uma coisa que tem uma resposta imediata e as multinacionais querem atrapalhar de todo jeito porque perdem dinheiro com isso, porque o remédio contra o câncer rende a esses laboratórios bilhões, bilhões, bilhões de dólares. Aí vem um brasileiro, descobre essa fosfoetanolamina, que é uma composição nessa pílula sintética, e muita gente que estava com câncer terminal, já com metástase, câncer com metástase, tomou e se curou. Foi um escândalo. Essa pílula já existe há quase 20 anos. Só que, quando o povo começou a tomar e sentiu melhora, aí a coisa se espalhou, entrou a AMB, Associação Médica, né, Brasileira. Entram também os chamados oncologistas, que eles não aceitam, dizem que não há ainda uma melhora definida. Mas eu digo uma coisa a você: se você, que Deus o livre ou que Deus a livre, que Deus os livre ou que Deus as livre, singular e plural. Se você amanhã tiver a desgraça, desgraça significa falta de graça, não é palavra feia. Fulano, por exemplo, Dilma caiu em desgraça. Ai, que palavrão! Não é palavrão, não. Desgraça é a falta de graça, é a falta da felicidade, né? É desgraça. Dilma está caindo em desgraça. Se alguém tiver a desgraça de ter uma doença dessa, um câncer, e não tem a quem apelar, qual é a diferença que faz em ele tomar a fosfoetanolamina ou não tomar? Se ele já está no final, é terminal, que é uma pílula sintética, a fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina é o nome do bicho. Fosfoetanolamina. É a revolução do mundo. E no Brasil. Mas aí entraram com ação direta de inconstitucionalidade, entraram sexta-feira, e com um mandado de segurança. Entraram com a DI, em nome da instituição, para proibir a fabricação da fosfoetanolamina. Veja, a Dilma sancionou a lei.
porque passou na Câmara e passou no Senado, foi para a sanção presidencial. E Dilma sancionou. Sancionar significa aprovar. Ela aprovou. E agora a MB está buscando nulificar essa lei, anular essa lei. Quem se ferra é o povo. Que você vai esperar pelo laboratório, tá aí o povo se lascando de dengue, de chikungunya. Onde é que está a vacina? Aí se aparecer um cara que mostrar um agora, eles não deixam aplicar, porque eles querem levar tempo para ganhar mais dinheiro. Sempre, meu amigo, sempre a função do povo é de cachimbo. A função do povo sempre foi, é de cachimbo, levar fumo. Então, essa pílula do câncer em São Paulo, que é muita gente atrás, está na iminência de ser suspensa, em razão dessa ação direta de inconstitucionalidade, é uma ADI, e o mandado de segurança. Não confundir mandado com mandato. Mandato é o político que tem, é alguém que tem na diretoria, etc. E mandado é uma decisão que se busca da justiça. Muito bem. Pois bem, o que é que ocorre? Nós estamos mergulhados nisso tudo. Estamos mergulhados numa crise moral, política, econômica, fiscal, tributária, tudo. E para sair vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não é fácil. Não é fácil. Eu quero também fazer, porque é muita gente que manda para mim, para anotar, e eu não consigo decorar, né? Afinal, eu não sou computador. Eu sou de carne e osso, falho como você, igual a você. E eu quero dizer que tem também, ontem, logo após a missa, encontrei algumas pessoas que ontem, na praça, e que disseram: Pedro, você na rádio se lembra de mim? Eu disse: eu me lembro. Era para falar sobre Zé Catinga, que estava em Brasília, e o Beto ligou para mim, irmão Madi foi com ele, o presidente do PV de Vitória, né? O Geraldo, que é Geraldo Dias, que é presidente do PV, e tanta gente, eu fico assim, né? Sem saber realmente por onde começar. Um abraço para Silvio Serralharia, sempre está aí aparecendo no Face. Enfim, nós estamos mergulhados num processo de desintegração. Tem que aparecer alguém para recompor a sociedade. Espero que com a queda da Dilma, alguém, o próprio Michel Temer, que como intelectual é um homem preparado, é um constitucionalista, foi promotor de justiça em São Paulo, tem uma história. Mas o mundo é engraçado. Quando eu assistia ontem, alguns minutos, alguns deputados, até um daqui de Pernambuco, de maneira jocosa, de forma palhaçada, queria que o filho dele voltasse no lugar dele. Quer dizer, despreparado. A gente vê o tamanho da cultura desse povo. Eu chamo de, muitos deputados ali, tem mentalidade de bovina. Bovina. Faz aquele discurso que aquilo é lido. É chapa batida. Se você chamar para um debate verbal, com livre assunto, eles gaguejam e não dão uma palavra, porque não sabem. Pode acreditar. Aí um palhaço outro, com aquela ridicularidade, mandar o filho votar, ainda bem que não aceitaram. Mas eu quero dizer que quem ontem assistiu isso tudinho e deve ter passado um filme enorme na cabeça dele, foi Fernando Collor de Mello. Fernando Collor. Fernando Collor deve ter dito assim: Dilma, eu fui você ontem. Não é? Porque esse PT foi quem mais agitou para a deposição e para o impeachment de Fernando Collor. Inclusive, gente se beneficiou. Tem aquele senador do Rio de Janeiro, que é do PT, foi quem botou, foi o cara pintada, fez todo aquele movimento para derrubar o Collor. Veja o que é a vida. É aquilo que eu digo sempre e que os italianos chamam de corsi e ricorsi. Ciclo e reciclos. Você, a roda do tempo, né? Você está embaixo, amanhã está em cima, depois está embaixo. Então, acho que o Fernando Collor ontem assistiu aquilo
com um certo prazer, com uma certa alegria, né? Em se lembrando da época dele, 92, e vendo hoje aquele mesmo calvário em que Dilma está a caminhar, ele também caminhou, o Collor. Só que depois daquilo tudinho, o Collor foi inocentado. E em cima de uma casa da Dinda e de um Fiat Elba, que vale R$ 5.000. Quando querem derrubar, derrubam. Porque também nisso aí, só que hoje, comparando-se com Collor, o roubo de hoje, a fraude, a corrupção de hoje, Collor poderia ser enquadrado nas pequenas causas. Se fosse para levar sob a ótica da justiça, a ação de Collor seria nas pequenas causas. São 40 salários mínimos no máximo. Não podia passar disso. Aqui agora não. PT são 40 milhões de salários que quebraram a Petrobras. Quebraram a Petrobras. Eu disse já aqui que a última avaliação feita, que eles chamam de rating, que é avaliação, até eu digo sempre, não confundam com rating, você gosta de inglês, rating é veneno de rato e rating é avaliação. O último rating feito pelos especialistas do mundo na Petrobras, avaliaram-na em 115 a 118 bilhões. É o valor de venda dela. O valor de venda da Petrobras. 115, 118, um dia varia. Um dia quando a bolsa melhora um pouquinho, pode chegar a 120 bilhões. Ela deve 513. Ela vale 120 e está devendo 513 bilhões. Quebraram. Era das maiores empresas do mundo. Hoje está aí. Quem fez isso? Toda a quadrilha do PT. Fez. Toda a quadrilha do PT. Porque eles estavam lá para arrecadar dinheiro para a campanha. Então nós, brasileiros, independentemente da coloração partidária, vamos pagar essa conta. A gente não comeu um pedaço de bolo disso, nem tomou um guaraná, não é? Pois bem, eu quero apenas fazer essas observações, dizer que nós continuamos nesse mesmo tom, a nossa crônica fica variando, entra todo tipo de assunto, e eu não tenho nada específico. Você que tem me ouvir agora, saiba que não tem nada na minha mão aqui, eu não estou lendo nada, nunca li, nem vou ler. Eu faço o que a cabeça vai mandando. Algumas pessoas me ligam, mandam pelo Face, e eu, como fiz agora há pouco, respondi. Mas acredito. Agora, isso aí, esse movimento de ontem, deveria se estender para os municípios. Para se houvesse Câmara de Vereadores. Porque, infelizmente, com as honrosas exceções, nós temos não alguns vereadores, temos alguns virilhadores. Aqueles que só olham a virilha. Se a gente um dia tiver uma Câmara composta por vereadores, que é um substantivo, que é sinônimo de fiscal, se tiver um dia só vereadores, isso vai melhorar. Mas enquanto houver um mesclado de vereadores com virilhadores, a gente está lascado. E eu sempre recomendo a você, cuidado. Você vai votar, não leve lixo para a urna. Aí perguntaram a mim, Pedro, o que é que você quer dizer com isso? Eu tenho um ouvinte de todo nível. Eu quero dizer o seguinte, você levar um candidato ruim, que não tem nada a oferecer, é botar lixo dentro da urna. E quem joga lixo vai dar o quê? Criação de rato, de cobra, não é? De tudo que não presta. Mijo de gato, mijo de rato. Então, não leve lixo para a urna. Se vai votar, vote. E vereador que gasta 2 milhões para ser vereador, 1,5 milhão, é um louco. Ele diz, não, eu quero ser autoridade no município. Que autoridade? O Brasil está de um jeito que você hoje, numa fila de banco,
Chegar um cara, diga lá, vereador, o povo já olha de cara feia. E é um ladrão. Mesmo que o cara não seja. Diga, deputado, é um ladrão. Mesmo que não seja. Mas é. A gente sabe que tem os bons. Mas a regra, o padrão geral é de decepção com a classe política. E se mexer em Câmara de Vereadores, a gente tem que botar a mão no nariz, que vai feder muito. É muita safadeza. É um negócio de empurrar terreno para cá, vender ali, pedir dinheiro por fora. No dia que isso estourar, no dia que esse tumor estourar, a coisa vira samba de crioulo doido. Não leve lixo para a urna. Cuide da sua família. Votar é pensar no seu filho, no seu neto. Eu sou candidato a vereador e amanhã Henrique Filho é o prefeito. Eu, do partido dele. Tem nada que alisar em ninguém. Se não vier nada que preste, é pau. Eu não tenho compaixão com ninguém quando a coisa vem errada. Não é, vereador, dá um emprego a fulano, dá um emprego à namorada do cara e tá tudo resolvido. Não façam isto. Meus amigos, você leve seu filho à igreja, porque se levá-lo, nunca vai buscá-lo da cadeia. Amo Vitória e desamo quem não a ama.